Senhor presidente, eu acho absolutamente injusta a colocação de oferecer críticas ao ministro da Justiça. Talvez alguns critiquem, não é o caso da deputada Eliana Pedrosa, a intervenção do Ministério da Justiça, porque, sob sua responsabilidade, tem uma polícia que tem se mostrado absolutamente republicana, a Polícia Federal. E fico me perguntando se alguns deputados acreditavam que esta casa poderia agir e poderia se esconder sobre o manto para que a sociedade não observasse as suas ações. Essa casa aprovou, por exemplo, um orçamento, sabendo que aquele orçamento estava destinando verbas para empresas nitidamente envolvidas no suposto esquema de corrupção. Esta casa aprovou. Esta casa postergou, sobremaneira, o andamento de um processo de impeachment do governador Arruda. São ações desta casa que estão sendo corrigidas neste momento. Mas são ações que essa casa efetivou e que não ficaram absolutamente incólumes da observação popular. O vice-governador, ao renunciar, fala da crise, que é lógica e nítida, mas fala como se a crise existisse por si só, como se de repente nós, que estávamos tão bem governando o Distrito Federal, fomos tomados por uma crise que surgiu. A crise foi criada pelos governantes. A crise foi criada pelos escândalos que vieram à tona na Caixa de Pandora, na Operação Tucunaré, na Operação Telos. A crise não foi algo que se criou espontaneamente, na geração espontânea, e que de repente tomou conta do Distrito Federal. Há responsáveis por ela. Há responsáveis por essa crise. Então, portanto, senhor presidente, me parece que nesse momento, criticar a postura do ministro da Justiça não é a providência que a sociedade exige substancialmente dessa casa. Essa casa tem que levar adiante os seus instrumentos de investigação, tem que levar adiante a CPI, tem que levar adiante o processo de impeachment, como tem feito neste momento. E digo que amor a Brasília seria ter uma administração que não tivesse qualquer tipo de envolvimento com a utilização ilegal de recursos públicos. Por fim, senhor presidente, que nos sirva de lição que esta casa não pode agir como se não estivesse em um contexto e que a crise tem responsáveis e que nós temos que construir aqui no Distrito Federal, senhor presidente, uma questão de ordem, com o meio que for necessário, que nós tenhamos a possibilidade de sanear o Distrito Federal. Até porque um secretário disse hoje na imprensa que o corpo caminha sem cabeça. De que corpo ele está falando? De um corpo que vários dos seus membros aparecem em operações investigadas pela Polícia Federal? Que corpo ele está falando? Portanto, cabe a esta casa dar celeridade ao processo de impeachment. E, obviamente, há que se fazer justiça a esta casa, porque os processos dos parlamentares, como tem prazos quase que automáticos pelo regimento, eles não pararam. Eles não pararam. Senhor presidente, questão de ordem. Os processos dos parlamentares, deputado Batista, estou concluindo para que Vossa Excelência possa fazer Perfeito. a sua questão de ordem, Perfeito. quando terminar a minha. Perfeito. Os processos contra parlamentares, em função do regimento desta casa, que estabelece prazos praticamente automáticos, foram os únicos que caminharam durante todo o tempo. Senhor presidente, questão de E ordem. os do impeachment começam a caminhar
depois da prisão Senhor do presidente, a questão governador. de ordem. Era isso que eu queria falar, deputado Batista. Obrigada pela delicadeza.